Em decisão unânime, STF torna réus os presos por morte de Marielle. E você vai ver também. Piloto argentino de apenas 9 anos morre após sofrer acidente de moto em Interlagos. Lula afirma que presidente do Banco Central trabalha para prejudicar o Brasil. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Dengue se aproxima de 6 milhões de casos e 4 mil mortes no país. E ainda, eles superaram a pandemia e conseguiram o diploma, a formatura da primeira turma da Fundação Graça de Minas Gerais. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E por unanimidade, a primeira turma do STF aceitou agora há pouco a denúncia para tornar réus os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Isso aconteceu em 2018. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça-feira a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, se tornaram réus e vão responder a uma ação penal pelos crimes. A sessão começou com a leitura do relatório do caso pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e que argumentou que a acusação trouxe fortes elementos do elo entre os interesses da organização criminosa e os assassinatos, e defendeu a competência do STF em julgar o caso. No julgamento, o Supremo acatou a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a PGR, e o processo entrará na fase de instrução, envolvendo a coleta de provas, depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos réus. Após estas etapas, as defesas dos acusados e a PGR apresentarão suas alegações finais, preparando o terreno para o julgamento final, no qual os acusados poderão ser absolvidos ou condenados com a definição das penas aplicáveis. E a guerra entre o tráfico e a milícia no Rio de Janeiro tem afetado a vida dos moradores da comunidade Rio das Pedreiras. Com medo e sendo extorquidas, muitas pessoas estão deixando o local. O Estado continua omisso, o Estado não enxerga, parece que tem um tampão nos olhos. Estas são frases ditas por um morador da comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Porém, o sentimento de impotência, insegurança e a extorsão feita por milicianos é compartilhada por todos. A guerra entre milícia e o tráfico na comunidade vem provocando um aumento de casos de extorsão contra moradores da região. Com as cobranças mais caras, muitas pessoas já ameaçam fechar os negócios e até deixar o local. As cobranças que aumentaram foram taxas para gato de energia, para ter qualquer tipo de comércio, imposto pela venda de produtos, por fornecimento de sinal de TV a cabo e internet e até para construir ou reformar imóveis. Além das cobranças mais comuns, comerciantes também pagam para manter os negócios funcionando, além de um percentual sobre cada produto vendido. As 12 empresas que fornecem sinal de TV a cabo e internet na região também são obrigadas a pagar mensalmente para a milícia, taxas que variam entre 30 a 150 mil reais, dependendo do número de assinantes. A energia elétrica nas casas chega por gatos, mas os consumidores também pagam diretamente para a milícia. Cada um deles desembolsa a quantia de R$ 400 pela instalação. Já os comerciantes pagam R$ 3 mil pelo mesmo serviço. Além disso, existe uma tarifa mensal a ser paga. A cobrança pela manutenção gira em torno de R$ 100 a R$ 3 mil, de acordo com o tamanho do imóvel. Moradores relatam que as famílias estão indo embora para o Nordeste e buscando outras áreas para sobreviver.
E ainda falando de segurança pública, foi divulgado hoje um levantamento do Atlas da Violência 2024. E a Bahia, olha só, tem 7 das 10 cidades mais violentas do Brasil. O alto número pode ter relação direta com a disputa por áreas dominadas pelo crime organizado e pelo tráfico de drogas. A cidade de Santo Antônio de Jesus tem a maior taxa de homicídios do Brasil. E entre as capitais, a pior situação é Salvador, em relação às mortes intencionais. A cidade registrou em 2022 66,4 mortes intencionais a cada 100 mil habitantes. No relatório anterior, Macapá liderava o ranking no Atlas 2024. Entretanto, a capital teve 55,8 mortes por 100 mil habitantes. Agora, Salvador é a única capital entre as 20 cidades mais sangrentas. O levantamento é do Atlas da Violência 2024, do Instituto de Pesquisa Econômica, aplicada junto ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados de 2022. E agora a gente fala de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Parece até estranho, né, a gente falar de esportes aí depois de uma série de notícias aí policiais. Mas o fato é que a notícia é de esporte, mas não é nada boa, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Boa noite. E uma notícia muito triste, aliás. Foi confirmada a morte de um piloto argentino de apenas 9 anos de idade. Ele corria de moto e participava de um treino no autódromo de Interlagos quando se envolveu em um acidente. Vamos conferir. Na última sexta-feira, no dia 14 de junho, o piloto Lorenzo Somaschini participava de um treino no Autódromo de Interlagos. Ele participaria de uma prova que faz parte de um dos principais campeonatos de motovelocidade do mundo. O garoto sofreu um acidente, o que resultou a morte dele. Segundo a organização do evento, ele sofreu uma queda na saída da curva do Pinheirinho e foi socorrido no local e encaminhado para a unidade de terapia intensiva do Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado. Foi levado para o Hospital Albert Einstein, em estado grave. A morte do jovem piloto foi confirmada nesta segunda-feira. Esse não foi o primeiro acidente a acontecer no Autódromo de Interlagos. Essa é a 6ª morte confirmada. E a competição chegou a ser suspensa pela Prefeitura da capital em 2019, ano em que foram registrados 2 óbitos. E essa história realmente chocou muita gente hoje e levantou um debate. Será que é seguro mesmo crianças praticarem esportes de alta velocidade como essas corridas? Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos ter a participação de uma especialista, não é mesmo, Fernando? Isso mesmo, Kleber. Nós vamos agora conversar com a doutora Tânia Zamataro. Ela que é pediatra e presidente do Departamento Científico de Segurança. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Boa noite, Fernando. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Então, doutora, a gente viu aí, né, que hoje esse trágico acidente motivou uma grande discussão na internet. Um grupo afirma que crianças não devem participar de esportes desse tipo. Já outro grupo lembra que grandes campeões do automobilismo começaram assim, bem cedo, ainda criança. Essa morte seria uma exceção. E eu queria saber, então, qual é a sua opinião. Bom, é um assunto polêmico, não adianta, né? Como pediatra, eu vou te dizer que eu gostaria que eles não competissem. Mas eu não acho certo. O que está errado, na minha opinião, é eles estarem competindo sem tantos dados científicos, tanto em relação a acessórios de proteção, como quais são as verdadeiras lesões que essas crianças podem ter num acidente como esse. Quando a gente olha em literatura, mostra muito sobre adultos, mas crianças eu não sei. Então, eu não sei te dizer, por exemplo, se fosse um adulto no lugar desse menino, se o fim seria o mesmo. Tá certo, doutora. E muitos pais e mães nos assistem e são pressionados pelos próprios filhos que querem participar desse tipo de esporte, seja de moto ou até mesmo de kart. E eu vi que a senhora também já divulgou um estudo sobre a segurança no kart. E como especialista eu queria saber qual o conselho que a senhora dá para os pais.
O primeiro independente do que o filho for escolher, se for moto, se for o kart, né, que na verdade eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, a gente sabe que existem os acessórios de segurança, por exemplo, que são obrigatórios, mas existem outros acessórios que são muito importantes também e que eu não entendo por que eles não são obrigatórios. Então, eu acho que se o seu filho vai fazer um esporte que corre algum risco, né, a gente tem que fazer com que seja a coisa mais segura possível. Então, que você, como pai, como mãe, primeiro, invista muito. Infelizmente, isso está relacionado a dinheiro também, né? Mas invista na segurança do seu filho, tanto em treinamento como em acessórios, para que não aconteça o pior, né? Porque a gente fala muito em morte, mas tem muita sequela também, né? E uma criança nessa idade tem uma vida inteira pela frente. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com a doutora Tânia Zamataro, que é pediatra e presidente do Departamento Científico de Segurança. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Grande abraço, doutora. Muito obrigado. E olha só, Fernando, vamos então mudar de assunto, né, para falar um pouco de futebol agora. Ontem a gente falou aqui mesmo no jornal sobre a situação do Dudu, que ele que estava em negociação com o Cruzeiro e sendo jogador do Palmeiras. Conta pra gente, então, qual foi o desfecho dessa história, Fernando. Kleber, o Dudu decidiu ficar no Palmeiras. O Camisa 7 fez uma postagem em suas redes sociais afirmando que tinha recebido uma boa proposta e que tinha ficado balançado, mas que sentia que ainda não é o momento de sair do Verdão. O Cruzeiro também fez uma postagem oficializando a retirada da proposta pelo atacante e deu uma leve alfinetada no jogador, dizendo que quer contar apenas com jogadores que querem estar verdadeiramente no clube. As postagens foram feitas antes do Palmeiras entrar em campo contra o Atlético Mineiro, jogo que foi 4-0 para o Palmeiras. Após o jogo, o técnico Abel Ferreira disse que conta com o atacante e que tem boa relação com o Dudu. E hoje ele participou normalmente dos treinos na academia de futebol do Palmeiras, Kleber. Legal, Fernando. Tá aí, pelo menos esse caso, essa novela tá encerrada. Então vamos falar de Euro um pouco. Olha, tem uma história, né, que surpreendeu muita gente e viralizou na internet. Conta pra gente, Fernando. Kleber, um torcedor inglês viralizou nas redes sociais após a partida entre Sérvia e Inglaterra. O jogo terminou com um placar magro de 1-0 para os ingleses, mas a partida foi a que teve menos finalizações na edição do torneio até o momento, o que deixou o torcedor com muito sono, aliás, um sono pesado. Ele dormiu durante a partida e acordou às 4 da manhã do dia seguinte, ainda no estádio. Ele gravou um vídeo para mostrar que estava preso na Schalke Arena depois de um pequeno cochilo. E que sono pesado, não é, Kleber? Verdade, Fernando. A gente já ouviu falar em jogo, né? Tão chato que dá sono, mas esse aí superou todos. Com certeza, ele deveria estar sonhando com o título da Euro. E eu fico por aqui, Kleber, volto com você no estúdio. Grande abraço. Grande abraço, muito obrigado aí pelas informações. Eu mudo de assunto agora para falar que o presidente Lula fez duras críticas hoje ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula afirmou que Campos Neto trabalha para prejudicar o país. Essas declarações foram feitas durante entrevista à rádio CBN. Acompanhe. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político, e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país, porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Eu já lidei muito tempo com o Banco Central, e o Meirelles era meu presidente do Banco Central, e eu duvido que esse Roberto Campos tenha mais autonomia do que tinha o Meirelles. Duvido. Duvido. O que é importante saber é assim, a quem que esse rapaz é submetido. Como é que ele vai numa festa em São Paulo, sabe, quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? A declaração de Lula ocorre na véspera da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir a taxa Selic,
A ampla expectativa do mercado é pela manutenção dos juros no patamar de 10,50% ao ano, encerrando um ciclo de 7 cortes consecutivos. O presidente criticou a taxa, dizendo que os juros devem recuar e se igualarem à inflação, que, na sua opinião, está controlada. E ainda criticando o presidente do Banco Central, Lula ironizou a ida de Campos Neto a um jantar promovido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na semana passada, chegando a dizer que Tarcísio tem mais influência que ele nas decisões de Campos Neto. E veja a seguir, dengue se aproxima de 6 milhões de casos e 4 mil mortes no Brasil. E ainda, eles superaram a pandemia e conseguiram o diploma. Nós vamos mostrar a formatura da primeira turma da Fundação Graça de Minas Gerais. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o Brasil se aproxima de 6 milhões de casos de dengue e 4 mil mortes pela doença. Os jovens de 20 a 30 anos são os mais afetados. O painel de monitoramento do Ministério da Saúde contabilizou mais de 5 milhões e 900 mil casos prováveis de dengue no Brasil. E mais de 3.900 mortes foram confirmadas pela doença em 2024. Há, ainda, cerca de 3 mil óbitos em investigação. A incidência da dengue no Brasil já é de quase 3 mil casos para cada 100 mil habitantes. Jovens com idade entre 20 e 29 anos seguem respondendo pela maior parte dos casos de dengue. Em seguida, estão as faixas etárias de 30 a 39 anos. Já as faixas etárias que respondem pelos menores percentuais de casos da doença são menores de 1 ano, 80 anos ou mais e de 1 a 4 anos. Em números absolutos, o estado de São Paulo lidera o ranking com mais de 1.800.000 casos. Em seguida, aparece Minas Gerais, com 1.600.000 vítimas e o Paraná, com cerca de 615 mil casos. Em relação ao coeficiente de incidência, o Distrito Federal responde pelo maior índice, 9.500 casos para cada 100 mil habitantes. O painel do Ministério da Saúde ainda contabiliza 220 mil casos prováveis de chikungunya, com 121 mortes confirmadas. E em relação à Zika, os dados somam mais de 8.400 casos prováveis no ano, sem mortes confirmadas. No Pantanal, o fogo já consumiu uma área 2 vezes maior que São Paulo. De 1º de janeiro até o último domingo, mais de 338 mil hectares do bioma já foram consumidos pelas chamas. A área devastada no Pantanal de Mato Grosso do Sul é 2 vezes o tamanho da capital paulista. De acordo com dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima e do Corpo de Bombeiros, no mesmo período do ano passado, quando foram queimados 17 mil hectares. Ainda segundo o levantamento, o número de focos de calor no Pantanal cresceu de 81 registros para 1.500 neste ano. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informou que, entre os municípios que concentram 97% dos focos de calor, no Pantanal estão Corumbá, com mais de 80%, Aquidauana e Porto Murtinho. E um outro estudo do MAP Biomas Fogo mostrou que 1 a cada 4 hectares de terra pegou fogo no Brasil nos últimos 40 anos. Mais de 2/3 da área afetada pelo fogo no Brasil estavam em locais de vegetação nativa. Juntos, o Cerrado e a Amazônia concentraram cerca de 86% da área queimada pelo menos uma vez no Brasil. E um ranking apontou que a criatividade do aluno brasileiro é uma das mais baixas do mundo. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes analisou a criatividade de estudantes adolescentes em várias partes do mundo. Os alunos brasileiros de 15 anos não se saíram muito bem.
54% deles apresentaram baixo nível de criatividade quando desafiados a resolver problemas sociais e científicos. Isso significa que eles têm ideias óbvias e dificuldade em propor uma solução a um problema. O Brasil ficou na posição de número 44 entre os 57 países membros e parceiros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A nota média dos brasileiros foi 23, enquanto a média dos países foi de 33, em uma escala de até 60 pontos. Foi a primeira vez que a prova, aplicada em 2022, mediu a criatividade dos estudantes. Eles tentaram medir se os alunos conseguem soluções originais para um problema, se têm imaginação para criar histórias fora das expectativas e se são capazes de apresentar uma nova ideia usando a escrita. O Brasil ficou atrás de países como Jamaica, Mongólia, Cazaquistão e dos vizinhos Uruguai e Colômbia. O país teve a mesma nota média que nações como Panamá, El Salvador, Arábia Saudita e Peru. Alunos ricos tiveram desempenho melhor. Enquanto os estudantes brasileiros pobres tiveram média de 19 pontos, os mais ricos atingiram média de 30 pontos. E a Fundação da Graça de Minas Gerais entregou os primeiros diplomas para os alunos dos cursos profissionalizantes. Acompanhe. A formatura das primeiras turmas 2023 da Fundação Graça de Deus de Minas Gerais foi realizada no Teatro Municipal de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os alunos do curso de música apresentaram seus talentos musicais desenvolvidos durante as aulas. Os formandos do curso de informática, violão, inclusão digital e manicure comemoraram com muita festa e animação. Onde a igreja está, ela promove transformações de vidas. E a transformação de vida também vem por esse trabalho social que a igreja implanta. Através da Fungraça, a gente vai alcançando as comunidades, vai abençoando as pessoas dessa forma, oferecendo os cursos gratuitamente, e isso faz uma diferença. Dá a elas a oportunidade que talvez elas não tivessem, e que privilégio é para nós, como igreja, poder de alguma forma estender a mão mostrando para elas que o Senhor Deus se importa com elas, né? Pais e alunos elogiam as ações da Fungraça para beneficiar a população mineira com os cursos profissionalizantes gratuitos da região de Santa Luzia. Achei muito bom aprender música, tocar no violão, depois tocar na igreja. Foi muito importante para mim e eu queria agradecer. Eu achei muito útil porque várias pessoas que não têm condições de pagar curso e quer desenvolver mais. Eu achei muito interessante, que eu sempre gostei do instrumento violão, eu sempre achei muito interessante as notas e sempre foi um sonho meu desde pequeno fazer. Ajudou muito por causa da pandemia, eles estavam muito devagar na escola, né? E eles teve um avanço muito grande. E os outros que estavam tudo à toa em casa, tá fazendo violão, informática, então é um incentivo a mais para eles para o futuro. Kelly Cristina já está trabalhando após concluir o curso de manicure. Eu já fazia alguns pequenos trabalhos, né, como esmaltação e decoração. A cutilagem, essas coisas, eu não sabia. A partir do curso que eu fiz, hoje eu já tenho meu trabalho, né, tenho meu espaço, tenho minhas clientes também, já tenho em torno de, em base, um salário ou um pouquinho mais. Ana Maria vê chances de ser inclusa no mercado de trabalho após concluir o curso gratuito de digitação. O mercado hoje em dia exige, né, a atualização da informática e a digital para a gente é muito bom aprender. Não importa a idade, a fundação foi um projeto social importante na vida de todos nós ali, porque hoje em dia para você disponibilizar para pagar um curso, né, sai muito caro, então foi uma ajuda muito grande para a gente ali, esse projeto, né, muito importante. E nós tivemos a alegria de acompanhar o crescimento desses alunos. Nós temos na Fundação, além dos cursos, as provas que eles fazem para garantir que eles consigam chegar até o final com excelência. E chegaram. Eles conseguiram, fizeram as provas, estão capacitados até mesmo para o mercado de trabalho. Os nossos alunos de violão também chegaram sem saber tocar nada.
e hoje terminaram o curso de violão, mas também já querem fazer teclado ou bateria, que é o curso que nós já estamos colocando agora para ampliar as oportunidades. A Fungraça pretende dobrar o número de alunos a serem formados até o final de 2024. Com a abertura de novos cursos e novas turmas. A Fungraça tem a capacidade de fazer um trabalho muito maior do que está sendo feito. E esse ano agora é ano de expansão, como também nos anos futuros se pensa em expandir ainda mais, chegando a cada uma das regiões aqui de Belo Horizonte e regiões, no caso vizinhas, a região metropolitana, levando esse trabalho que eu acho que as necessidades são muitas e quanto mais pudermos expandir, será melhor.